Pastor Rogério, Pastor Guerra, bom tê-los novamente, viu? Bom dia. Deus também ao nosso lado. Muito bem, olha só, o nosso quadro Clínica da Alma está falando nesses dias sobre os agressores da alma. E você pode interagir conosco, né? Nós temos o Twitter Clínica da Alma, né? Você mande aí em 140 caracteres a sua participação. Temos o telefone ao vivo para quem está nos acompanhando ao vivo, porque o programa, você pode estar assistindo o programa também reprisado, né? Sempre ali por volta de meia-noite, alguma coisa, a gente tem o programa reprisado, Clínica da Alma. Então você pode, se estiver vendo o programa ao vivo, 3253-3320 e também pelo nosso e-mail, que é clinicadaalma@redesuper.com.br. No programa anterior falamos sobre a questão dos agressores, começamos a falar sobre os agressores da alma e foi utilizado qual o texto mesmo, Pastor Guerra? Eu já deixei separadinho. Qual que é o texto, só para a gente citar a referência? 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Inclusive, eu gostaria de ler. Claro, você vai ler, sim, com certeza. Nós começamos a falar sobre o primeiro agressor, que foi o egoísmo, né? Ontem, no programa anterior citamos o egoísmo. Mas pode ler que a gente vai verificar todos eles. Até porque talvez as pessoas ontem não puderam participar. Então, 2 Timóteo 3, de 1 a 9, diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com um daqueles. É claro que a gente vai citar todos esses agressores, nós vamos seguir essa ordem, tá aí? Isso, no caso? vamos. Qual que seria o próximo da fila? Hoje é a questão do ganancioso. Serão os avarentos. Avarentos. Com relação ao egoísmo, a gente já fechou? Tem uma coisa para falar? Dá só um resumo, então, de ontem, do egoísmo. Ok. E para a gente entrar no outro? Tá, jóia. O egoísmo, para quem não assistiu, o egoísmo nós abordamos justamente essa questão da a pessoa estar no centro, né? Ela é o centro de todas as coisas e faz com que todas as pessoas que estão ao seu redor sirvam, né? Ou melhor, elas são usadas para que para suprir muitas vezes a seu próprio prazer, né? O seu bem-estar. Então essas pessoas, elas são muitas vezes o centro, está relacionado com a questão do orgulho. E, na realidade, Deus, muitas vezes, trazendo isso para o contexto dentro da igreja, Deus está dentro da vida das pessoas, mas, ou seja, Ele não está no trono da sua vida. Ele é o Salvador, mas Ele não é o Senhor, né, nas suas decisões, nas suas escolhas. Então, nós abordamos sobre essa questão do egoísmo, como que as pessoas, muitas vezes, usam da manipulação, né, para que elas sejam supridas e elas sejam o centro de todas as coisas, resumidamente falando. E como tratar? Ok. O aspecto do tratar está relacionado com um confronto, nós falamos, e um arrependimento genuíno. Ou seja, precisa existir um arrependimento. E nós falamos, inclusive, para que houvesse assim, uma brechinha pequena, né? Ou seja, achar um lugarzinho de arrependimento no seu coração para que ela reconheça que ela precisa sair desse lugar e entregar esse lugar ao Senhor para que a sua vida, então, seja de conforme a palavra de Deus, que é completamente diferente do que aquilo que a pessoa pratica, não é? Que a palavra de Deus leva a pessoa, então, ou seja, ela diminuir a que o Senhor cresça, em todos os aspectos da vida. Quebrar o orgulho também. O orgulho. Para ser tratado, ele tem que quebrar esse orgulho de ser egoísta. Porque acaba mexendo com o orgulho da pessoa, ele sente bem com isso. Então ele tem que ver que esse bem que ele sente com isso é um mal. Ele tem que entender isso.
Bom, esse é o tema, o assunto sobre egoísmo. Nós falamos no programa anterior. Se você não teve a oportunidade de acompanhar o programa inteiro, é só acessar o site redesuper.com.br/de tudo um pouco e você tem ali todos os programas que estão sendo exibidos com seus respectivos temas. O tema de agora, vamos falar sobre o agressor da alma, que é a questão da avareza. Mas antes de a gente entrar nesse tema, eu queria só citar uma participação. Nos chegou uma mensagem aqui de uma pessoa que eu vou preservar o nome dela, porque realmente a história é um pouco dolorida, né, dolorosa e séria. É uma jovem senhora que diz o seguinte, que ela foi abusada pelo avô dos 2 anos de idade até os 14. E que ela tem muitos traumas, e inclusive com Deus. E ela pede oração por isso, para que ela seja restaurada. Né? Eu acredito que vale a pena a gente orar, inclusive, no final, por essa pessoa e por outros casos que são parecidos com esse. Mas como é que a gente poderia trazer uma palavra para ela? Ela é de Belo Horizonte? Não sei, não sei, ela não disse, mas ela está nos assistindo porque okay. acabou de enviar uma mensagem. O que eu posso dizer para você é que você precisa ser tratada e a questão da ferida, muitas vezes, dependente da sua profundidade, a extensão dessa ferida, muitas vezes gera no nosso coração um sentimento de orgulho. E incrível, não é? Assim como existe por um outro lado, também gera orgulho, mas também quem é muito ferido, machucado, acaba se tornando, porque muitas vezes a pessoa ela vai querer se proteger para não ser ferida mais. Então a tendência natural da pessoa só confiar nela, não confiar em ninguém, não depositar mais confiança em pessoas. Então o que eu posso dizer para você é que você precisa ser tratado. Nós estamos assim nos colocando à disposição para te ajudar naquilo que for necessário, porque a gente sabe que você superar isso e sair dessa condição onde a sua infância foi completamente violentada, né? Foi dilacerada. Então, existe aí situações realmente profundas que precisam ser tratadas. E a minha oração aqui, em palavras para você, é que o Senhor te fortaleça para que você possa buscar ajuda para que isso que aconteceu, por mais traumático que seja, não venha continuar a influenciar o teu futuro. Eu não sei a sua idade, mas tudo aquilo que, de uma certa forma, nos fere, nos machuca, no nosso passado, se não é tratado, ele vai interferir no nosso futuro. E o futuro que Deus tem para todos nós é coisas tremendas, maravilhosas, e nem sequer alcançou o nosso coração ainda, os planos e os propósitos que Deus tem. Inclusive, os canais de interatividade com o Ministério Clínica da Alma, né, estão aqui passando o tempo todo na tela, porque vale ressaltar aqui que o programa Clínica da Alma, ele é uma extensão do Ministério Clínica da Alma. Existe um ministério aqui na Lagoinha, né, que cuida desses casos, que é o ministério liderado pelo pastor Rogério, juntamente com o pastor Guerra, e você pode fazer contato, pode ligar, pode mandar mensagens diretamente. Essas mensagens que você manda para o Twitter ou para o e-mail do Clínica da Alma são todas direcionadas para o ministério, e se a pessoa tem acesso, né, fácil aqui a Belo Horizonte, ela pode ser inclusive aconselhada presencialmente falando. Né? Então entre em contato, esse é o nosso encorajamento. Bom, agora falando do tema de hoje, agressores da alma, avarentos. Né? O que seria realmente uma pessoa avarenta, pastor Guerra? É uma questão da ganância, né? O pessoal fala assim, o egoísta, ele ama a si mesmo, mas o ganancioso ama ao dinheiro. Faz qualquer coisa para ganhar alguma vantagem. Prosperidade pode ser uma meta do cristão, mas com a motivação correta. Então ele vai amar o dinheiro. Eu lembro uma pessoa uma vez falou comigo assim, se quiser ser meu amigo, não me fale em dinheiro e nem me peça dinheiro emprestado. De tanto que ele era agarrado ao dinheiro. Ele falou, se pedir já não é meu amigo mais. Certamente ele devia ter algum, né? Tinha, a pessoa, né? Então você vê como que a pessoa chegou a esse ponto. Então você vê como que a pessoa é pegada ao dinheiro, né? E a Bíblia fala muito sobre a questão do dinheiro da raiz dos males, né? Que traz o mal para a pessoa desde que ele não saiba usar e nem tem essa ganância sobre o dinheiro. Mas vale dizer aqui que a avareza e a ganância não está ligada só ao dinheiro, né? Não. Materiais. Material, muita coisa, bens materiais. Exatamente. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. Talvez você que está nos acompanhando, assistindo nosso quadro aqui no programa,
está pensando assim, puxa, eles não estão abordando um tema como nós já tratamos aqui, né? Ou seja, rejeição e outras coisas, tem tantos outros temas. Mas uma das coisas que esse texto ele nos desafia é justamente trabalhar no aspecto do nosso caráter, da nossa identidade, da nossa personalidade. Porque isso que nós estamos falando aqui não se resolve simplesmente em nome de Jesus, sai! Né? Ou seja, essa prisão está completamente livre agora no poder do nome de Jesus. Isso não funciona dessa forma. Porque aqui existe uma realidade que é nós sermos confrontados pela palavra de Deus e aí gera um arrependimento. E arrependimento significa o quê? Mudança de mente, ou seja, iniciar de novo, começar de novo. Então essa é hoje uma das dificuldades maiores que as pessoas têm, principalmente quando nós estamos falando aqui no meio cristão, onde nós nos relacionamos, onde nós atuamos, é essa mudança de atitude, é uma mudança de mente. E isso que nós vamos abordar, todos esses temas que estão aqui concentrados nesse texto bíblico, que são aproximadamente 18, 19, elas dizem assim muito fortemente a respeito da sua identidade, ou seja, da sua personalidade. Então não é uma influência demoníaca, embora exista, mas muitas vezes a pessoa já conviveu tantos anos com essa situação que a personalidade ela foi afetada por isso. Então por isso que nós estamos abordando esse tema, que é um tema que assim vai desafiar você a começar de novo, a tomar uma atitude. Não, e como o pastor Guerra falou, né, o indivíduo ele fica tão apegado àquilo, ao bem material, ao dinheiro, né, que ele deixa de se relacionar com outras pessoas. Né? A alma dele fica completamente dominada. Né? A alma está sendo agredida, porque afinal de contas Deus nos construiu um ser integral, né, para a gente desenvolver o espírito, a alma e o corpo igualmente, integralmente. Né? E existe até um Deus, né, do dinheiro, que é Mamon, né? Você começa a adorar um Deus. Isso são formas. Às vezes a gente fala, eu não tenho imagens, eu não tenho isso, mas às vezes a imagem não precisa de ter um desenho, algo físico. É algo que está no seu coração e você está cultuando, né? E o texto original do Novo Testamento ele fala justamente isso. Você não pode adorar dois senhores, né? É verdade. Ou a Mamon, que alguns textos, algumas versões foi traduzido por riquezas, mas outros textos falam justamente ou você adora Mamon ou você adora Deus. Né? Os dois ao mesmo tempo não dá certo. Né? Então essa é a realidade. Então assim, as riquezas, hoje as pessoas estão invertendo os valores. Né? Então elas têm, ou seja, elas amam as riquezas e usam as pessoas. Mas tem uma causa específica que produz a avareza? A avareza é algo adquirido ou o indivíduo é um traço no caráter que esse ou aquele está mais suscetível a desenvolver? Eu trabalhei com duas pessoas, assim, ele passou necessidade daquelas, né, bem terríveis mesmo, ao ponto de chegar assim num vizinho e pedir uma colher de arroz, você entendeu? Entendi. Então ele sentiu assim, então quando ele conseguiu alguma coisa na vida, então ele criou essa avareza, ele falou assim, agora eu tenho, e outra coisa, a palavra é assim, não vou dividir com ninguém. Até com medo de perder. E outra coisa, por conta da necessidade que passou e por conta das vezes que foi negado para ele. Então ele criou essa avareza. Trauma também. É o trauma. Aí tem que ser tratado o trauma primeiro, para depois chegar nesse ponto, né, de adquirir. E outra coisa que a pessoa fazia, que muitas vezes faz, você abre um quartinho de despensa da pessoa, tá tudo antigo lá dentro. Se ele troca uma coisa, ele guarda lá e não vende, não dá, então fica pegado aquelas coisas. E essa difícil isso é muito forte. não é? Da pessoa doar uma coisa é o trem mais difícil que tem. Você conseguir uma Pode coisa... ser novo ou velho, ela... Guarda lá. E fica agarrado aqui, não abro mão disso. Não. Quando abre mão, vende e ganha dinheiro em cima daquilo. Tem mais essa. Tira um proveito. Tira um proveito.